trial, Agora, eu quero entrar com você nos 3 pilares fundamentais para você ter trial, processo dentro da sua empresa. Que significa ter mais eficiência e mais eficácia. Que significa trial, colocar as sílabas nas atividades necessárias. E esses 3 pilares são simples trial, e aplicáveis, como tudo tem que ser dentro da empresa. trial, O primeiro pilar é a rotina. A rotina, o escopo de trabalho dos colaboradores tem que estar bem desenhado e tem que estar acordados. Inclusive, acordo é o segundo pilar para você ter bons processos dentro da empresa. Acordos podem ser traduzidos pela seguinte frase: vamos combinar de fazer assim? Estamos acordados? Olha, trial, quando você me pedir a emissão de um boleto, você manda com esse assunto, com esses dados do cliente. Vamos fazer assim? Porque isso vai evitar você me pedir um boleto e tá faltando alguma informação. trial, Viu como o processo otimiza o trabalho? Muitas pessoas e muitos empresários pensam que o processo engessa, mas na verdade o processo melhora, porque as requisições, a comunicação entre as áreas trial, melhora e muito. E aí, para ter bons acordos entre as pessoas da empresa e os departamentos, é importante que dentro da empresa exista uma visão, uma cultura de clientes internos. trial, Porque o que a gente faz com o cliente? A gente cuida, cumpre o prazo, supera as expectativas, é gentil. Então, as pessoas dentro da empresa têm que entender que são clientes umas das outras. trial, As áreas são clientes umas das outras. Então, eu tenho que prestar um bom serviço para as áreas que são os meus clientes. Assim, eu faço acordos que vão ser trial, cumpridos. Os acordos, existem 2 formas deles acontecerem. De maneira documentada ou de maneira verbal. trial, O acordo documentado é quando você descreve o processo. Para isso, você pode usar fluxograma ou você pode usar as trial, etapas do processo. Inclusive, aqui embaixo nessa aula, tem alguns modelos de processos que você pode usar para implementar na sua empresa. O que eu recomendo? Ter processos documentados na empresa são para trial, empresas que estão ali na fase 3, na fase da organização. Já estão com mais caixa, já estão crescendo. São empresas que estão chegando mais no nível de excelência, que tem um fluxo de caixa constante, clientes satisfeitos. Se a sua empresa é menor e ainda está buscando uma saúde financeira, contratando pessoas, se você trabalhar com bons acordos verbais, já ajuda muito. Agora, pelo menos o acordo do escopo de trabalho do colaborador tem que estar documentado, ou com a descrição de cargo, ou com o acordo, o contrato de escopo de trabalho, de rotina. Isso, no mínimo, tem que estar documentado. Mas você não precisa descrever cada um dos processos da sua empresa. Por exemplo, nós no IBC, nós temos mais de 1000 páginas de processos descritas. Praticamente 2 livros. Inclusive, aqui embaixo tem alguns exemplos. Se a sua empresa está mais madura, eu recomendo que sim, você comece a fazer um trabalho de documentação de cada um dos processos. Mas se você ainda está crescendo, eu acho que é algo que você pode deixar um pouquinho mais para frente. Mas se você já trabalhar com a mentalidade de processo, com a orientação para processo, entendendo que as palavras têm sílabas, você já consegue produzir muito mais resultado. Entendendo que as pessoas têm que ter rotina, uma sequência de ações, de escopo de trabalho, para elas serem eficientes e eficazes, você já consegue ter muito mais resultado. E o terceiro pilar, para você ter processos dentro da empresa, é melhoria contínua. Melhoria contínua. Porque os processos são vivos. É por isso que muita gente acha que processo engessa. Se eu coloquei assim, então não pode mudar? Não, muito pelo contrário. O processo é vivo, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser otimizado. Inclusive, é muito mais fácil otimizar um processo que foi bem pensado e estabelecido do que um processo que não foi nem bem pensado.
Porque se o processo foi bem pensado, provavelmente você vai vir com melhorias incrementais, não tem uma lacuna, não tem um gap muito grande, não tem algo que é tão prejudicial. Você vai vir com pequenas melhorias, porque o processo foi pensado, porque a sequência de atividades foi pensada. Eu volto no exemplo. Se hoje o teu comercial pede emissão de nota fiscal para o seu departamento financeiro, como é que essa informação chega no financeiro? Todos os campos chegam devidamente preenchidos? O financeiro tem um retrabalho de pedir novas informações? Quem no financeiro recebe essa requisição? Tem uns que mandam para uns, tem uns que mandam para outros, porque pensa o seguinte, uma grande sacada para a sua empresa ser mais produtiva e para você ser mais produtivo é você juntar as atividades similares, juntar a repetição das atividades numa determinada pessoa ou num determinado período. Deixa eu te dar um exemplo. Você é empresário, você tem que fazer 1 milhão de coisas no seu dia a dia. Uma coisa que você tem que fazer é responder e-mails. Muita gente passa o dia inteiro respondendo os e-mails todos os dias da semana. Se você concentrar blocos de horários no seu dia para responder e-mail, você vai ter muito mais produtividade. Você vai ter muito mais produtividade. Porque é uma recorrência de tarefas similares que você vai fazer ali no mesmo bloco de horário. Então você não fica desperdiçando tempo. É a mesma coisa, tarefas que são recorrentes na empresa. Se tem que emitir nota fiscal, que uma pessoa emita. E talvez pode ter o quê? Blocos de horários que essas pessoas vão emitir. Por exemplo, nós aqui no IBC, os coordenadores do comercial, a equipe de suporte comercial, tem que aprovar as vendas. Então existem horários que a gente vai lá e aprova as vendas, para não ficar de minuto em minuto parando para aprovar a venda. Então quando você junta atividades similares numa pessoa, num dia ou num dado bloco de horário, você consegue ter mais produtividade. Então, gerenciamento da rotina, acordos entre as pessoas, visão de cliente interno e melhoria contínua. Olha como a melhoria contínua é fundamental, porque com esses 3 elementos aqui, o que você vai ter na sua empresa? Você vai ter eficiência e eficácia. E eficiência e eficácia é resultado. Deixa eu te contar um exemplo de como melhoria contínua alavanca drasticamente os resultados e o processo, né? A forma como a coisa é feita. Nós temos milhares de alunos todos os meses no IBC. E aqui no IBC nós temos uma área de relacionamento com o cliente. Quando o comercial vende um dos nossos cursos, o comercial passa a bola para essa área. A missão dessa área é fazer com que o aluno efetivamente participe do curso. Porque, por mais incrível que pareça, as pessoas compram e elas não consomem, elas não usam, elas não vão buscar ter o retorno sobre o investimento daquilo que elas investiram. Então, alguns anos atrás, 3 anos atrás, quando o WhatsApp começou a crescer, enfim, tudo mais, o que a gente fazia antes? Então, tinha lá uma turma de 150 alunos de uma formação em coaching do IBC. O relacionamento, o que fazia? Ligava para esses alunos. O processo estava documentado assim. Esse era o acordo. O assistente de relacionamento tinha que ligar para o aluno para confirmar esse aluno, né? E aí, o volume de alunos começou a crescer muito. Começou a crescer muito, a área começou a crescer, a gente teve que parar para sentar e falar, a gente tem que melhorar o nosso processo e ser mais eficiente e ser mais eficaz. Como que a gente vai fazer isso? E aí, hoje pode parecer óbvio, mas há 3, 4 anos atrás não era, veio a ideia. Mas e se o canal de confirmação inicial, ao invés de ser pelo telefone, for pelo WhatsApp? As pessoas estão usando muito o WhatsApp. E aí a gente foi lá e mudou o processo. Só que no começo, o que a gente fazia? Tinha 150 pessoas numa turma, a gente adicionava pessoa por pessoa na turma. Aliás, pessoa por pessoa no WhatsApp. Ia lá e mandava a mensagem.
Chegou um ponto que mesmo pelo WhatsApp estava sendo muito trabalhoso. E aí nós fomos pesquisar uma solução de adicionar as pessoas em massa ali no WhatsApp e mandar uma mensagem em massa para elas. Melhoramos o processo novamente. Hoje, a equipe de relacionamento com o mesmo quadro de colaboradores ou uma, duas pessoas a mais do que em 3, 4 anos atrás, confirma 5 vezes mais alunos. Então, 500% a mais de produtividade com 10, 20% a mais de equipe. Isso é processo, eficiência e eficácia. Entender onde é que são as sílabas da sua empresa. Como que você vai melhorar ali para as pessoas terem mais resultado. É um sistema? É o treinamento da pessoa? É a forma como que ela manda o e-mail? Então a sua empresa precisa de método. Método para tudo. Método de vendas, método de atendimento, método para fazer requisições entre as áreas. Inclusive, aqui na rotina, eu tenho 2 dicas muito importantes para você. A primeira dica é você trabalhar com formulários dentro da sua empresa. Os formulários podem ser até para o cliente externo também, na hora que ele faz uma solicitação de compra. Os formulários padronizam como a informação deve chegar para uma determinada pessoa ou para uma determinada área. E isso minimiza drasticamente os erros que podem acontecer. Aqui embaixo tem um modelo de formulário que nós usamos também no IBC. Então você pode ter um formulário de requisição de matéria-prima, um formulário de requisição de um novo colaborador para uma área, um formulário de requisição de uma arte, de uma peça para a equipe de marketing, um formulário de solicitação de compra ou de cadastro do cliente. Quantas empresas têm que cadastrar o cliente e o cliente manda a informação toda errada, toda solta, o WhatsApp, o e-mail, o telefone, padroniza com um formulário. Aqui embaixo tem um exemplo para você. Então, isso dá mais eficiência, dá mais qualidade nas informações. E outra questão relacionada à rotina, para você otimizar a rotina, são o quê? São as políticas e alçadas. Políticas e alçadas ajudam a determinar como a coisa tem que acontecer dentro da empresa. E isso dá o quê? Dá mais eficiência, mais eficácia. Por exemplo, se um cliente reclama do produto ou do serviço, qual que é a política? Quem vai tratar? A pessoa que vai tratar pode dar alguma compensação, um brinde, um novo uso, um reembolso para o cliente? Quando você tem políticas, você deixa a sua rotina mais automatizada. A sua equipe comercial, toda negociação que eles vão fazer, eles têm que te perguntar: por que eles não podem ter uma política, uma alçada? Olha, se comprar 2 ou 3 unidades, tem 2% de desconto. Ó, de tal a tal período do mês, pode parcelar em tantas vezes. Políticas e alçadas ajudam você ter uma rotina mais sistematizada e ajuda drasticamente a descentralizar um pouco as decisões de você. Então é isso, espero que eu tenha desmistificado e te dado aí conteúdos, uma mentalidade prática para você lidar com o processo. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, é colocar rotina nas pessoas, fazer os acordos, dar meta, dar plano de ação, fazer a melhoria contínua. E aí a sua empresa ela vai ficar cada vez mais organizada e sistematizada. E lembra, não importa quantas pessoas você tenha, se você não tem processo, método, políticas e alçadas para te ajudar nos detalhes de tudo relacionado à sua empresa, você vai ter muito mais volumes de erros. E aí que aparece o empreendedor, o empresário, que é o bombeiro, apagador de incêndio. Então, processo é, metaforicamente, um grande extintor que você tem para te ajudar a apagar incêndios, porque são políticas e alçadas, e também a prevenir que aconteça esses incêndios e esses problemas. Agora o meu convite para você é colocar em prática, revisar os materiais e fazer cada vez mais a sua empresa acelerar. Vamos que vamos e eu te vejo numa próxima aula.
trial, trial,